Bom dia, amados irmãos e irmãs. Nós vamos continuar nossa comunhão baseado no Evangelho de João. E hoje nós vamos entrar no capítulo 9. E esse capítulo 9 conta a história de um homem cego de nascença e como a sua vida foi transformada depois que encontrou o Senhor. Nós, no Evangelho de João, capítulo 8, nós vimos a respeito de uma mulher pecadora. E agora, no capítulo 9, nós vemos um cego. Depois, mais adiante, no capítulo 11, nós temos a morte de Lázaro. Então, nós podemos ver aqui três coisas que estão ligadas: pecado, a cegueira e a morte. O pecado sempre traz trevas e cegueira para o homem. Muitas vezes, olhamos para situações e aí percebemos que muitos não conseguem ver as coisas. Não é porque não queira ver, é porque essa pessoa está cega. Nós temos que tratar com a raiz do problema. E o Senhor sempre vem tratar com a raiz do problema, porque Ele sempre vem nos salvar. Nós louvamos o Senhor por isso. Mas nós precisamos admitir que nós somos cegos e que nós precisamos dessa cura do Senhor. Porque senão, nós vamos continuar sendo cegos, achando que vemos, quando na verdade nós nada vemos. E nós precisamos ver também que nessa porção o Senhor se revela como a luz do mundo, assim como em João 8, ele disse que era a luz do mundo e que se nós o seguíssemos, nós ganharíamos a luz da vida. Quer dizer que nós precisamos da luz do mundo e a luz da vida. A luz do mundo expõe a nossa situação e a luz da vida nos capacita. Então, quando olhamos a situação desse cego, nós sabemos que somente a vida pode curar a cegueira. Por isso, nós precisamos do Senhor. E o que é que o inimigo de Deus faz? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus desse século se refere a Satanás. Qual é a obra de Satanás? Cegar o nosso entendimento. Cegar o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Aqui nos mostra que o evangelho nos traz a glória de Cristo, o evangelho tem luz, mas Satanás quer cegar o nosso entendimento, para que essa luz do evangelho não resplandeça. Por isso, nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, vem nos curar da nossa cegueira. Existe uma luz, mas se você é cego, você não enxerga a luz. Por isso que essa porção do Evangelho de João, capítulo 9, é tão importante para as nossas vidas. Algumas vezes nós ouvimos a palavra de Deus
e essa palavra não produz nada em nós, não produz uma transformação. Por quê? Porque nós estamos cegos. Nós não estamos abertos para receber, nós ainda estamos em nós mesmos. Mas o Senhor quer nos curar, quer abrir os nossos olhos. Olha o que Atos 26, 18 diz, o que o Senhor diz para Paulo sobre a missão dele. Atos 26, 18 diz, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. A missão de Paulo era pregar o evangelho para quê? Para abrir os olhos das pessoas, curá-los da cegueira, convertê-los das trevas para a luz. Quem é cego vive nas trevas, não enxerga o que realmente acontece. Amados irmãos e irmãs, vocês acham que as pessoas do mundo conseguem ver o que realmente está acontecendo? Não. Mas nós que temos a vida de Deus, que temos a palavra de Deus, nós sabemos o que está acontecendo nessa terra. Nós sabemos o que o inimigo de Deus quer fazer na vida das pessoas. Mas quem é cego não enxerga. E aqui, então, essa porção de João 9 expõe a nossa condição. E no versículo 1 do Evangelho de João, capítulo 9, diz, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. O Senhor viu esse cego. O cego não podia ver o Senhor, mas o Senhor podia ver o cego. Isso é maravilhoso. Talvez eu não consiga ver o Senhor, mas o Senhor está vendo a minha pessoa. E aí, qual foi a reação dos discípulos ao verem? Versículo 2. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Aqui nós vemos a reação dos discípulos. O Senhor, ao ver o cego, qual foi o sentimento dele? Eu preciso curar esse cego. Mas os discípulos, ao verem o cego, qual foi a reação deles? A reação deles foi, por que ele está cego? O que tornou ele cego? Daí eles perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então, olha só, o homem sempre procura o culpado. Se ele está cego assim, é porque ele fez algo. É certo que ele pecou, se não foi ele que pecou, foi o pai dele que pecou. Algumas vezes, nós ao olharmos uma pessoa, seja incrédulo, seja um irmão, talvez numa situação difícil, isso é porque ele pecou. Entende? É muito fácil condenar. Sempre a gente acha, ocorreu uma coisa, então foi porque pecou. Sempre buscamos saber a razão. Os discípulos não estavam preocupados em curar o cego. Eles estavam preocupados em saber por que ele ficou cego, quem é o culpado. Amados irmãos e irmãs, quando nós olhamos uma pessoa passando uma situação difícil, qual é a nossa atitude? Querer descobrir por que ele ficou assim? Ou em nós há um sentimento de que essa pessoa precisa de ajuda e precisa ser salva nesse momento? Daí os discípulos falaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego?
E a resposta de Jesus foi maravilhosa. Versículo 3. Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Uma resposta totalmente fora do conceito humano. Totalmente fora do conceito do homem. Aqui, o Senhor mostra algo muito importante para nós. É certo que se nós pecamos, se nós nos afastamos de Deus, tem consequências. Isso é certo. Correto? Ninguém põe dúvida quanto a isso. Mas nem todo problema que surge em nossas vidas é devido a nossos pecados ou devido aos nossos erros. Existem situações que são devidos aos nossos pecados e erros. Mas existem situações que surgem em nossas vidas que não é por causa dos nossos erros, dos nossos pecados. Aqui o Senhor diz, mas é para que se manifeste em nós as obras de Deus. Quer dizer, Deus permite que a gente passe por uma situação para que Ele possa mostrar o seu poder, mostrar a sua glória e mostrar o seu amor. Os irmãos compreendem? Talvez esse cego, quando era pequeno, talvez ele perguntasse para os seus pais, por que eu nasci cego? Essa pergunta, talvez ele levou em si durante tantos anos. Mas quando ele encontrou o Senhor, daí ele descobriu que ele era cego, porque Deus queria fazer uma obra nele para manifestar quem Deus é. O poder de Deus e a glória de Deus. E um outro ponto muito importante está no versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E o versículo 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aqui o Senhor nos mostra um princípio, que é de aproveitar as oportunidades para que Deus seja manifestado. Também nas nossas vidas, nós devemos aproveitar cada ocasião. Toda vez que encontramos alguém em dificuldade, passando por problemas, essa é a ocasião, a oportunidade que Deus nos dá para nós pregarmos a palavra de Deus, para nós apresentarmos Deus para a vida dessas pessoas. Hoje, nós ainda temos liberdade para pregar evangelho. Será que no futuro nós ainda teremos? Hoje, nós ainda temos chance de ler a Bíblia, ter Bíblia em casa. Será que no futuro ainda teremos? Por isso, a urgência de cada dia, a questão de aproveitar cada oportunidade que Deus dá para as nossas vidas, para que Ele seja manifestado e Ele seja glorificado. Olha só, versículo 4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Deus enviou e envia cada um de nós todos os dias. E é necessário que façamos as obras de Deus. Amém? E o Senhor disse, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O Senhor é a solução que as pessoas necessitam.
Ali estava um cego. Ele precisava do quê? Ele precisava de enxergar a luz. O Senhor disse, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Daí o Senhor fez algo. No versículo 6, diz, dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-os aos olhos do cego. Mas, irmãos, o Senhor não poderia simplesmente falar, está curado. Poderia ou não? Poderia, mas ele não fez isso. Por que ele não fez isso? Ele cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e aplicou aos olhos do cego. O Senhor procedeu dessa maneira, porque aqui existem alguns princípios espirituais que nós precisamos conhecer. Primeiro, nós sabemos sobre a questão do pó da terra. Nós somos barro. Romanos 9, 21 diz o seguinte, ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então, quando fala de barro, se refere à nossa natureza humana. Nós, em nós mesmos, nosso ser natural, nós somos barro. E Gênesis 2:7 diz, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem é feito do pó da terra. Então, a primeira coisa que vemos é o quê? É que aqui existe o pó, existe o barro, e aí o Senhor cospe no chão. E agora, o que significa essa saliva? É o que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, observe uma coisa, é muito importante percebermos que o que sai da boca do Senhor pode nos trazer a cura. Só que o negócio aqui é meio estranho, né? Você olha assim, puxa, ele cuspiu no chão e fez um lodo com aquele pó e aquele cuspe, fez um lodo. Aqui mostra o quê? Que a palavra de Deus tem que alcançar nós que somos pó. Os irmãos compreendem? A palavra de Deus tem que nos alcançar e tem que penetrar em cada parte do nosso ser. Esse é o lodo. Nós somos homens caídos, nós somos do pó da terra, mas a palavra de Deus quer penetrar em nós. Quer envolver todo o nosso ser. E aí, o Senhor aplicou aos olhos do cego. Essa palavra aplicar no original é ungiu. Ungiu. Isso daí tem algo ligado à questão da unção. Olha só, Lucas 4:18 diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. O Espírito unge. Entendeu? Então, o que nós agora precisamos perceber
o que nós precisamos perceber é que as palavras que o Senhor fala são espírito e são vida. É uma palavra que consegue nos ungir. Agora, o cego estava com esse lodo nos olhos. A palavra do Senhor, alcançando a nossa humanidade, aplicado aonde estão os problemas em nossas vidas. Daí o Senhor diz para ele, versículo 7, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Você pode ver, ele já era cego. O Senhor colocou aquele lodo no olho dele. Então, aparentemente, ele estava mais cego que no início, entendeu? Não é verdade? Porque agora tinha isso aí. Mas o Senhor disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Isso quer dizer o quê? Que quando a palavra de Deus nos alcança, alcança cada parte de nós que somos pó. E aí o Senhor diz para ele lavar no tanque de Siloé. Naquele tanque tinha água. Siloé significa enviado. Isso quer dizer o quê? Que agora ele precisava lavar e remover tudo que era velho. Remover aquilo que era natural. Remover aquilo que era o pó. Mudar a situação, mudar a natureza dele. Eu quero que os irmãos percebam algo. Toda vez que recebemos a palavra de Deus quer alcançar cada parte do nosso ser. O Senhor fala conosco porque nós temos necessidades, nós temos dificuldades, nós temos cegueira ou outras coisas. E quando essa palavra do Senhor alcança cada parte, e o Senhor aplica na nossa pessoa onde estão os nossos problemas, o Senhor agora diz, você pode ver, ele aplicou o lodo, mas ele não viu, ele não passou a ver. Depois que o Senhor passou o lodo, o Senhor disse, você tem que se lavar, você tem que ir e se lavar no tanque de Siloé, no tanque do enviado. Permitir que a água remova aquilo que é velho, remova o problema. E aí, lavar aqui é limpar o barro, tirar o que é da nossa natureza caída. Observe uma coisa, o Senhor aplicou e disse, vai e lava-te. O Senhor não levou ele para o tanque de Siloé. O Senhor falou para ele, agora você tem que ir lá. Os irmãos compreendem o que é isso? Isto é, obedecer a palavra. Obedecer as palavras do Senhor. Se eu simplesmente ouvir as palavras do Senhor, mas eu não obedeço, no final eu fico mais cego ainda, entendeu? É porque simplesmente ouvi, tenho um conhecimento, mas eu não aplico esse conhecimento na minha vida. Eu acabo ficando mais cego. Por quê? Eu sei, eu já sei. Não é uma questão de saber, é uma questão se nós obedecemos ou não a palavra de Deus.
O Senhor não levou ele até o tanque. Ele teve que ir até o tanque. Se ele foi ao tanque, é porque ele creu na palavra do Senhor. Se ele não tivesse crido na palavra do Senhor, ele não teria ido até o tanque para se lavar. Os irmãos compreendem o que está implícito aqui? Nós recebemos a palavra, recebemos a unção, o sentimento, e o Senhor diz, agora você tem que fazer isso. Se eu obedecer, eu sou curado. Se eu não obedecer, eu não sou curado. Ele teve que ir até o tanque de Siloé, e ele era cego. Significa que ele foi buscando o caminho até o tanque. Os irmãos compreendem? Ele fez isso porque creu na palavra do Senhor. Não adianta saber e não obedecer. Nós continuamos cegos. Veja, o Senhor tomou a iniciativa de ir até o cego de nascença, não é isso? Cuspiu no chão e tal, e aplicou o lodo. Mas, agora, quando foi para ir até o tanque, o Senhor não o levou. Ele foi sozinho. Quando você olha a maneira como o Senhor curou, muitas pessoas leem essa parte e dizem assim, é uma coisa meio nojenta, né? Primeiro, saliva, cuspe. Misturado com pó, vira um lodo. Diz assim, que coisa louca. Ele, para curar, tinha que ser assim, seja curado. Pronto. Agora isso aqui, aplicar lodo, vai curar alguém, ó, aplicou lodo, não aconteceu nada. 1 Coríntios 1:21. 1 Coríntios 1:21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O evangelho é uma loucura. Não é de acordo com o conceito do homem. A maneira de Deus agir para curar alguém vem da sabedoria de Deus e não da sabedoria do homem. Talvez Deus, para curar você do problema que o aflige, Ele use meios que as pessoas não gostam ou as pessoas rejeitam. A questão é, amado irmão, amada irmã, você vai ou não vai obedecer o que Deus falou para você? Você sabe, para ir para esse tanque não era fácil, eu tinha que chegar no tanque, tinha que descer nesse tanque, né? Porque o tanque Siloé ficava num lugar baixo. Tinha que descer a escada e tudo. Mas o que é maravilhoso é o seguinte, é que a palavra de Deus diz, e eu gosto demais disso, ó, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E olha o que o final do versículo 7 diz. Ele foi. Olha só, o Senhor deu a ordem. Vai. Ele foi. O Senhor deu a ordem. Lava-te. E versículo 7 no final diz. Lavou-se. Resultado. Voltou vendo. Tá vendo? Voltou vendo. Que coisa maravilhosa. O Senhor falou. Você tem que ir e tem que se lavar. E ele obedeceu
esses 2 passos. E ele voltou vendo. Agora, irmãos, eu quero que os irmãos percebam o seguinte, versículo 8. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é esse o que estava sentado pedindo esmolas? E o versículo 9, diziam, é ele. Outro, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nele operou uma transformação tão grande que era difícil das pessoas acreditarem. Aqueles que o conheciam de vista, como mendigo, não é esse o que estava sentado? Diziam outro não, é parecido. A operação, a transformação que Deus opera em nossas vidas deixa as pessoas perplexas. É Ele mesmo? Não pode ser, porque eu conheci Ele não é assim, mas Ele mudou, porque o Senhor o curou. Os irmãos compreendem? Ele disse, sou eu. As pessoas dizem, é você mesmo, é você mesmo. Se virou outra pessoa. É isso mesmo que Deus faz em nossas vidas. Perguntaram-lhe, como te foram abertos os olhos? Olha o versículo 11, que maravilhoso. Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Ele sabia cada passo que ele tinha experimentado. Cada detalhe. Como que eu estou vendo? É porque tinha um homem chamado Jesus. E ele fez um lodo, untou-me os olhos. E ele disse para mim, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então, o que ele fez? Ele creu e foi fazer o que o Senhor falou. Então, fui, lavei-me e estou vendo. Disseram, versículo 12, disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Quer dizer que o Senhor, depois que tinha passado o lodo nos olhos dele e falado para ele ir para o tanque de Siloé, o Senhor foi embora. Entendeu? O Senhor não estava ali acompanhando ele. O Senhor sabia, agora é a sua vez. Eu não sabia onde estava o Senhor. Versículo 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos. Olha, essa porção de João deixa muito claro, né? Que levaram ele para os fariseus, e aí mostra que o Senhor fez isso no sábado. Versículo 15. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Olha, quantas vezes as pessoas estavam perguntando para ele, né? E ele dava a mesma resposta, tinha convicção da sua experiência. Não é assim também o nosso testemunho? Pessoa, como é que você mudou? Você é outra pessoa. O que aconteceu? O negócio é o seguinte, eu encontrei Jesus, né? E eu obedeci a palavra dele. 16. Por isso alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Você vê, os fariseus, que são os religiosos, não estavam nem um pouco preocupados com o cego.
Eles não se alegraram porque o cego passou a ver. Eles estavam preocupados com as regras, com as leis. Isso aqui ele não fez isso aí ele fez isso aí no sábado. Daí os fariseus falaram, né? Não é de Deus, porque não guarda o sábado. Daí as pessoas falaram, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais e houve dissensão entre eles? 17. De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Então eles estavam perguntando para o cego. E o cego foi muito firme, né? Nas respostas dele. 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, então, enquanto não lhe chamaram os pais. Olha aqui, o pessoal estava perplexo, diz, não pode ser ele. É ele, sim. Não pode ser, é ele. Vamos chamar os pais. Você olha o impacto, o testemunho de uma transformação em nossas vidas. O que isso causa nas pessoas. Os irmãos estão compreendendo o que está acontecendo aqui? Daí foram chamar os pais e os interrogaram. É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Versículo 20. Então os pais responderam, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. 21. Mas não sabemos como vê agora ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem. Falará de si mesmo. Os pais falaram, é ele. Agora, como é que aconteceu? Pergunta para ele. Versículo 22. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus. Pois esses já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. 23. Por isso é que disseram os pais, ele idade tem, interrogai-o. 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Versículo 25, ele retrucou, se é pecador não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Isso quer dizer o quê, amados irmãos, amadas irmãs? Eu não quero saber o que vocês dizem, mas eu sei de uma coisa, eu sei da transformação que ocorreu na minha vida. Hoje, as pessoas falam que Deus não existe, falam tantas outras coisas. Nós damos testemunho. Vocês podem falar o que quiserem. Uma coisa eu sei, Jesus transformou a minha vida. Eu era cego, agora vejo. 26. Perguntar-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? De novo fazendo a pergunta. Como é que você passou a enxergar? 27. Ele lhes respondeu, já vos disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? 28. Então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Versículo 30. Respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Você pode ver a convicção da experiência da salvação. Os irmãos conseguem tocar nessa convicção? Interrogaram ele de tudo quanto é jeito. Por que uma experiência assim é importante? Principalmente para os jovens e adolescentes.
porque vemos jovens e adolescentes entrando nas universidades e abandonando o Senhor. Jovens e adolescentes que cresceram no Evangelho, abandonando o Senhor, porque foram interrogados, porque falaram tantas coisas, faltou-lhes convicção. Olha só, versículo 30, respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar que vós não sabais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. 31, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. 32, desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. A experiência dele foi tão forte, desde que há mundo, nunca ocorreu isso, e isso ocorreu agora na minha vida. Olha o apreço que ele teve pela salvação dele, pela cura dele. 33, se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. 34, mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. 35, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Ele foi expulso. Ele foi expulso por causa da convicção dele. Amado irmão, amada irmã, hoje, por causa das nossas convicções, talvez também possamos ser expulsos. Mas isso não importa a nós. Daí o Senhor foi ter com ele. Ele tinha sido expulso. Naquela época, ser expulso da sinagoga era um castigo muito grande. Era ser cortado da comunhão do chamado povo de Deus, entende? Daí, o Senhor perguntou, crês tu no Filho do Homem? De quem é, Senhor? Já o tens visto e é o que fala contigo. E olha só, ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Veja, não foi somente de boca, eu creio, ele adorou o Senhor. A atitude dele para com o Senhor foi a atitude de alguém que ama o Senhor, considera o Senhor. Versículo 39, prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de todos que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, no 41, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então, observe esses 3 últimos versículos. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Isso quer dizer o quê? Que a nossa atitude para com o Senhor deve ser sempre, Senhor, eu quero ver. Eu não acho que sou alguém que estou vendo. Eu preciso sempre de mais luz. Eu preciso sempre de mais revelação. Senhor, eu preciso ver. Cura minha cegueira. Agora, se eu sou alguém que diz, não, eu já sei de tudo. Eu sei de tudo. Eu não sou cego, não, eu sei. Daí o Senhor disse, se você fosse cego, não teria pecado. Mas como você diz que você não é cego, então subsiste o vosso pecado.
Isso é contra o orgulho do homem. Será que nós somos humildes o suficiente todas as vezes que ouvimos a palavra do Senhor? Dizer, Senhor, revela e mostra para mim. Eu quero ver. Eu posso ter visto algo, mas eu sei que sempre há muito mais. Senhor, eu quero ver. Ouvindo uma palavra assim, qual deve ser nossa atitude? Senhor, eu sou ainda como um cego. Eu posso ver muitas coisas, mas eu sou ainda como um cego. Por isso, vem me curar todos os dias. Revela-te a mim todos os dias. Você é a luz do mundo, você é a luz da vida. Senhor, eu quero ter uma experiência forte. Essa convicção, não me importando com mais nada, sabendo a quem eu tenho visto, a quem eu tenho encontrado e a cura que eu recebi do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe.